Sustentabilidade é o caminho ou destino? Vamos conversar? Aqui na Itaúsa, a sustentabilidade é parte da estratégia e não um projeto isolado. Está no centro de tudo que fazemos, porque investir para nós é transformar. Fazemos isso com responsabilidade e visão de longo prazo, conectando resultados consistentes a impacto real. Vamos continuar falando? Pois é, vamos então falar agora mais sobre essa mensagem importante que o Marcelo Furtado trouxe para a gente no vídeo, que para a Itaúsa a sustentabilidade é parte da estratégia. Também o Milton falou disso, né, Alfredo? Você fala muito sobre isso. Queria que você pudesse explorar um pouco mais esse tema da sustentabilidade. Como é que esse tema se traduz no dia a dia da holding? Eu acho que esse tema é super relevante, como o Milton colocou. Às vezes ele está mais na moda, às vezes está menos na moda, mas para nós é um tema básico, é um pilar importante da nossa estratégia e dos nossos investimentos, né? Está no DNA das famílias, né? Isso vem de geração para geração. Vários membros da família têm as suas próprias fundações, seus próprios institutos, então isso vem do nosso DNA e isso é transmitido para as nossas investidas, né? Acho que isso é muito importante. Nós temos esse viés de sustentabilidade. Acho que é inevitável que todas as empresas tenham uma agenda de sustentabilidade, principalmente ligada a mudanças climáticas, né? E é isso que o Milton colocou, que o banco quer ser o banco da transição, ajudar as empresas a fazerem essa transição de carbono, que precisa de investimento. Sim. Não é de graça, existem investimentos de longo prazo. Então, para nós é muito relevante ter essa agenda. Há muitos anos a gente toca isso, a gente participa também, a Itaúsa, de vários índices de sustentabilidade, de diversas bolsas da B3 e no exterior. Nós criamos o Instituto Itaúsa, né? O Marcelo, que fez a fala da sustentabilidade, é o presidente do Instituto, ele que cuida, e é um instituto que foca na conservação do meio ambiente, na produtividade da economia. Temos um orçamento de 50 milhões de reais por ano, isso é bastante, e a gente trabalha no Instituto não com projetos necessariamente próprios, mas com projetos que a gente apoia, né? Assim, ajudar a multiplicar projetos e não ficar criando projetos iguais a de outros. Se tem um outro bom, a gente vai lá e estamos apoiando, né? Tem a COP30 também, que nós vamos estar presentes junto com outras empresas, mostrando cases de sucesso de transformação climática, de apoio à sustentabilidade lá em Belém. Então, a gente tem uma atuação muito grande, e através das nossas investidas também, o Milton comentou do Instituto Unibanco, da Fundação Itaú, essas duas entidades, sem incentivo fiscal, têm um orçamento de 450 milhões de reais por ano, e o banco ainda tem mais 350 milhões de reais que ele usa de incentivos fiscais. Então, o Itaú, o Unibanco, hoje é um grande patrocinador da cultura, da educação, da mobilidade, até com as nossas bicicletas, enfim. É uma agenda que está dentro das nossas empresas e a gente incentiva que elas todas tenham, e elas têm institutos próprios que atuam junto às suas comunidades. É, muito bonito o trabalho. Conheço alguns, sei que faz muita diferença, Alfredo. E olha, a gente sabe que no Brasil não dá para falar de sustentabilidade sem falar de desenvolvimento, como a gente está falando, saneamento básico e infraestrutura. Por isso, agora, então, a gente vai chamar para um bate-papo aqui com a gente os CEOs de duas empresas muito importantes desse setor. Vamos receber agora o Miguel Setas, CEO da Motiva, e Radamés Casseb, CEO da Aegea. Tudo bom? Obrigada pela presença. Mais um ano juntos. Mais um. Obrigado pelo convite. Vamos falar então um pouquinho aí sobre essa questão da importância
do setor de infraestrutura para o desenvolvimento do país, como a gente estava falando, do desenvolvimento sustentável. Miguel, vou começar com você, você trazendo um pouco para a gente como que é a estratégia de sustentabilidade da Motiva. Ju, primeiro queria agradecer ao Alfredo e à Itaúsa sempre este convite tão simpático para nós nos juntarmos aqui ao Panorama. Eu acho que é meritório o esforço que a Itaúsa faz para informar os seus investidores, para dar transparência à sua estratégia, não é? E nós, como uma das investidas, enfim, queremos contribuir também para essa missão. Falando sobre sustentabilidade, Ju, nós temos uma estratégia muito completa, tanto na dimensão de mitigação, significa reduzir emissões, como na estratégia de adaptação, significa preparar-nos para as mudanças climáticas, não é? A infraestrutura, vejo aqui algumas fotografias aqui atrás, a infraestrutura ela está muito exposta aos fenómenos climáticos. E nós temos uma missão, tínhamos um objetivo este ano, inclusivamente, que já antecipámos 3 meses, a sua conclusão de ter planos, chamados planos de resiliência climática. O que é que significa? É como é que nós adaptamos as nossas infraestruturas, estradas, rodovias, metrôs, trens e aeroportos, para que perante um cenário de mudança climática consigamos estar mais preparados, não é? E isso é uma avaliação de risco-retorno, não é? Ou seja, investimentos que podem ser mais necessários para evitar, digamos, os impactos que essa mudança climática provoca na infraestrutura, e alguns podem não se justificar tanto, mas ter um plano para esses fenómenos. Temos hoje 5.000 planos, Juliana, temos 5.000 planos de resiliência climática. Do lado da mitigação, significa reduzir emissões, nós fizemos um compromisso que é uma autorregulação, não é? Eu acho que isso também é bem interessante, que é, apesar do setor não ter ainda metas definidas, a Motiva, ela definiu um plano de chegar a 2035 com neutralidade carbónica. O que é que isso significa? Nas emissões que dependem de nós, tecnicamente chamamos de emissões de escopo 1 e escopo 2, não é? São aquelas que são controladas pela companhia, nós estamos fazendo um processo de descarbonização. O que é que isso implica? Mudar a frota para veículos elétricos, evitar as perdas nos ares condicionados dos trens, reutilizar o asfalto, não é? Uma obra muito emblemática que estamos fazendo agora é o recapeamento da Autobahn. A Autobahn, rodovia dos Bandeirantes aqui em São Paulo, uma das melhores, nós achamos que é a melhor do país, Alfredo. É mesmo. Estamos fazendo o recapeamento, ou seja, um investimento de 3 bilhões de reais para melhorar a vida dos nossos clientes. E isso está sendo feito com 68% de reutilização de asfalto, que já é asfalto antigo, não é? Ficaria um resíduo, não é? Nós estamos reutilizando esse asfalto no recapeamento, não é? Portanto, esse são exemplos que nós temos muitos, não é? Uma estratégia muito assertiva. Temos objetivo de ser líderes, não é? Líderes em sustentabilidade no nosso setor de infraestrutura de mobilidade. Radamés, traz para a gente um pouco, então, desses exemplos. A área de saneamento básico, né? Imagino que esse assunto aí é fundamental, né? Per si é importante. Não, per si é importante. Acho que está na essência, né, Alfredo, do nosso negócio, sem efetivamente. Dúvida. Mas um ponto legal que é importante compartilhar com os acionistas da Itaúsa, e com quem nos assiste, né? Agora, em novembro, nós vamos estar na COP. Time Itaúsa, a EGEA, discutindo sustentabilidade, vendo como é que os planos, como é que as empresas estão se organizando para fazer a diferença, para deixar legado social. Então, vai ser um momento super importante para o Brasil, no coração da Amazônia, e a Itaúsa vai estar lá marcando presença. A EGEA vai estar entregando a primeira cidade universalizada a água e esgoto, que é Barcarena, né, dentro da região metropolitana de Belém, como um símbolo desse processo de gestão de sustentabilidade ampliada, que a própria gestão do ciclo da água integral, da coleta, tratamento, distribuição para as pessoas, coleta do esgoto, tratamento novamente, devolver água tratada, gerando sustentabilidade ambiental, inclusão das pessoas, acessibilidade sanitária, talvez o maior programa de saúde pública que o Brasil está fazendo, que é a universalização do saneamento no Brasil. Certeza. Sustentabilidade está na raiz, Juliana. Mexe com tudo, a gente sempre conversa, né? Saúde, educação, né? Tudo fundamental. Fazer um comentário adicional, claro, Juliana? Com certeza. Eu acho que outro aspecto importante, até que nossos investidores estão vendo aqui este panorama, é explicar que a sustentabilidade é sinónimo de criação de valor. Ou seja,
No nosso caso, nós definimos uma trajetória de descarbonização, significa que estamos passando todos os nossos consumos de energia elétrica para o mercado de energia renovável, e isso com 20% de energia com 20% de custo mais barato. Não é? O custo por quilowatt-hora, 20% mais barato. Portanto, estamos financiando toda a nossa política de descarbonização com uma energia 20% mais barata. Não é? Portanto, é algo que... A sustentabilidade não tem que ser um custo apenas, não é? Ela pode ser um elemento de criação de valor. Uma alavanca de criação de valor. A gente sabe E acho que os investidores cada vez mais esperam isso. Esperam das isso, empresas, claro, né? sem dúvida. Essa agenda que às vezes está na moda, às vezes está fora de moda, como eu disse antes, eu acho que a gente não pode deixá-la de lado. Né? Não é uma questão de moda, é uma questão hoje de valor, até para o acionista. Nós estamos mudando frota motor de combustão interna por motor elétrico. Não é? Hoje já é mais vantajoso ter o motor elétrico do que a combustão interna. Combustível mais barato, energia elétrica mais barata, manutenção muito menor do que é o motor de combustão interna. Portanto, os nossos guinchos elétricos hoje, eles já se justificam economicamente. Não é? Temos isso hoje já em algumas concessões aqui de rodovias. Alfredo, você percebe bastante essa questão que você trouxe, né? Existe uma demanda desse investidor por esse compromisso, né? Sem dúvida, Juliana. Hoje o investidor espera como uma retribuição para a sociedade que as grandes empresas cumpram com o seu papel também no aspecto do clima, né? Sem dúvida. Eu acho que é a expectativa. Claro que uma empresa menor, uma empresa pequena tem lá muito mais dificuldades, mas as grandes empresas não podem fugir da sua responsabilidade, né? Bom, Radamés, a gente sempre conversa também sobre os avanços que estão acontecendo, né? Na infraestrutura, mas também ainda o caminho grande a ser explorado. Eu queria que você pudesse trazer um pouco para a gente essa visão aí de desenvolvimento, perspectivas e oportunidades de investimentos em infraestrutura no país. Juliana, desde a aprovação do marco em 21, o mercado vem reforçando e reduzindo o risco regulatório. Isso rompeu uma barreira para aproximar o mercado de capitais, os investidores, do grande dilema da operação de transformação do saneamento no Brasil. Então, isso fez com que o apetite a risco em contratos de tão longo prazo pudessem trazer capitais organizados do mundo inteiro para uma demanda só para ampliação da ordem de R$1 trilhão, efetivamente. E isso tem originado, muito puxado pelo BNDES como fábrica de projetos, como grande protagonista de desenho, no lançamento de grandes programas de concessão em conjunto com governos estaduais, com grandes regiões metropolitanas, concessões plenas, parcerias públicos-privadas. O avanço tem sido, de longe, no mercado de infraestrutura, a grande transformação, mas ele está longe de estar endereçado essa transformação como um todo para o Brasil. Então, hoje, um pouco mais de 44% da população já está atendida por novos contratos, que tenderão a investir, a garantir investimento nos próximos 10 anos, e a outra metade, mais da metade, ainda aguarda essa discussão social que vai levar com que os grandes programas aconteçam. A gente espera que nos próximos 2 anos, grandes regiões relevantes, como Minas Gerais, Goiás, uma parcela importante do Rio Grande do Sul, de São Paulo, venham a mercado, atraindo empresas como a EGE e outros players de mercado nessa disputa para garantir o avanço continuado do saneamento no Brasil. Então, a gente espera que a demanda de originação de novos negócios continue pungente no Brasil, sem perder de vista que, do ponto de vista de retorno na alocação de capital, a gente acredita que a maior geração de valor está dentro dos nossos ativos. Garantir a alocação adequada, o pacing adequado, a priorização de onde alocar o capital e cuidar do cliente são as marcas-chave para garantir um futuro próspero. Miguel, infraestrutura é a mesma coisa, né? A gente vê que há uma evolução, mas ainda uma avenida a ser explorada, né? Para você trazer um pouco para a gente a tua visão aí de desafios e oportunidades. Sem dúvida, Juliana, sem dúvida. Eu ontem, aliás, no Macro Day do Itaú, eu mencionei isso, Alfredo. No Brasil, apenas 12% das rodovias, das estradas, são asfaltadas. Só 12? Só 12, imagina. Quase 90% não tem asfalto. Apenas 1,5%
tem concessões, é concessionada, uma concessão privada, não é? Portanto, imagina o potencial que há neste segmento. E curiosamente, aquilo que os especialistas do setor nos dizem é que mais de metade daquilo que é o investimento necessário em infraestrutura no Brasil, nas 4 dimensões principais, aquelas que estão aqui hoje, não é? Transporte, saneamento, energia elétrica e telecomunicações, mais de metade é a necessidade em transporte, em logística e transporte. Que o Brasil poderia estar investindo mais de 200 milhões de reais por ano em rodovias e isso ainda não é assim. Mas, boa notícia, eu gosto sempre de ver também o copo meio cheio, Ju. Este ano, 2025, vai ser o ano mais alto em termos de investimento no Brasil em rodovias. Vamos ter, em infraestrutura, vamos ter 280 bilhões de reais. 280 bilhões de reais. O ano anterior tinha sido também relevante, tinha sido 2024, 259. Há 10 anos atrás, de 2014, também tinha sido um investimento grande. Mas acho que estamos naquilo que nós costumamos chamar um super ciclo de investimento em infraestrutura, do qual a grande maioria é em transporte e logística, não é? Nós próprios, no nosso Capital Markets Day, que fizemos na semana passada, anunciámos um pipeline de 100 bilhões de reais de investimento em rodovias e de 60 bilhões de reais em metrôs e em trens, não é? Portanto, 160 bilhões de reais de investimento possível, não é? Nós não vamos participar em todos, a nossa alocação de capital é seletiva, não é? Mas temos um universo potencial, 160 bilhões de reais de investimento pela frente. Vamos falar um pouquinho mais, então, de seletividade. Você falou da questão seletiva, disciplina na alocação de capital. O Radamés também chamou atenção para isso, né? Como é que vocês aplicam em projetos de infraestrutura e, ao mesmo tempo, aproveitam oportunidades estratégicas e garantem um retorno sustentável? Como é que vocês fazem esse equilíbrio, Radamés, se você puder começar? Claro. Acho que, do ponto de vista de projetos de infraestrutura, Ju, a demanda sobrecarregada de capital intensivo, ela é um diferencial quando comparado com outros negócios. Então, acho que fatos importantes aqui no processo de seleção é uma governança que discute a fundo com transparência numa visão de longuíssimo prazo. Essa composição garante com que você olhe o investimento não só do ponto de vista de retorno, você avalia o risco estrutural associado a isso, avalia o legado que você vai deixar naquele momento. Tenha a serenidade para o não, ou seja, esse não é o momento de fazer, esse não é o momento de investir, ou esse é o momento de investir porque a crença da transformação vai deixar um legado de relevância que os nossos negócios exigem na relação com os nossos clientes. Então, acho que o ponto principal aqui é garantir que a governança faça a discussão serena, complementar, sustentável, com uma visão de longo prazo. Segundo ponto é a priorização sobre esse retorno, não só do ponto de vista macroestrutural dos compromissos do contrato, é tentar identificar, no nosso caso, o investimento da próxima casa. E no nosso caso como é que você evolui com a performance da companhia um pouco mais para garantir que a próxima casa chegue mais cedo. Como é que você faz esse movimento trazendo com que a estrutura de capital, com que os investidores, com que os financiadores consigam perceber a relevância da sua atuação através dos instrumentos, garantindo com que esse processo de confiança e retroalimentação do crédito e da reputação possa ampliar a capacidade da companhia de transformar. Então, as boas escolhas vão gerando um processo de fortalecimento da confiança. Esse tem sido a guia com que a companhia vem se pautando nos últimos 15 anos. Só aproveitar aqui o gancho do Miguel e do Radamés, que colocou o grande volume de investimentos potencial que tem no Brasil para os próximos anos. E há sempre uma discussão, será que o setor privado tem capacidade de realizar tudo isso? Acho que concessões, estradas e tal, já 20 e tantos anos, acho que já é uma coisa bem consolidada e de grande confiança dos governos e tudo mais. O saneamento está construindo aí a sua jornada recente, 5, 10 anos, de concessões e privatizações. Mas a pergunta é, o setor privado tem capacidade de fazer todo esse investimento? Eu acho que a palavra aí são as parcerias, Alfredo. Acho que o setor privado
Ele é uma alavanca de desenvolvimento em parceria com o setor público, não é? As PPPs são instrumentos relevantes. Acho que criar um ambiente de negócios no Brasil com segurança jurídica, com quadro regulatório claro e estável, com instrumentos de financiabilidade dos projetos. Isso atrairá novos investidores, não é? Nós temos o caso aqui no setor de rodovias, a presença de investidores internacionais que estão chegando, não é? Voltando, né? Voltando ao Brasil. Participar dos Voltando ao leilões, Brasil. né? E, portanto, nós hoje no setor de rodovias, que talvez seja aquele que esteja mais maduro no nosso segmento de transporte, você vê empresas como nós, estratégicas, você vê financeiros, fundos e financial sponsors, não é? Que estão entrando neste mercado. Empresas de construção, que também querem participar, empresas internacionais, que veem um quadro regulatório estabilizado e estão afluindo ao mercado. Ou seja, eu acho que o mercado ele tem sempre respostas, não é? Mas essas respostas dependem também das regras e do ambiente que se cria para que os investidores possam afluir às oportunidades. Nós vemos isso no setor de rodovias, com uma competição cada vez maior e com uma presença cada vez maior de mais investidores. Não é? E no saneamento, acho que aqui, que aí os investimentos são gigantes, né? Aqui, Alfredo, legal a pergunta, porque me permite olhar a dimensão desse fluxo de desafio numa outra direção. Que assim, hoje a EGEA atende um pouco mais de 860 municípios. Em cada um desses municípios a gente está fazendo uma grande transformação. Uma grande transformação. Nesses ambientes, partindo aqui da parte do front, né, da parte da execução, a garantia, a liderança para o ambiente de negócios é nossa responsabilidade. É você que cria o ambiente de redução de risco. É você que cria e engaja os microempreendedores, os novos empresários da construção, do fornecimento do uniforme, dos materiais, para garantir que essa multidão de novos empresários tenham prosperidade compartilhada a partir dos compromissos que a gente assumiu. Então, esse processo de engajamento faz com que atraiam os parceiros de capital. Então, quando a gente olha a pergunta estruturada, o setor privado terá capacidade de fazer todos os investimentos? A resposta definitivamente é sim, terá capacidade. O arranjo sobre o qual o capital e essas condições de empresariamento, elas vão amadurecer ao longo da jornada. Tem um aprendizado. O Brasil era ultra dependente do poder público para financiar e organizar as grandes transformações da infraestrutura. De 20, 30 anos para cá, ele tem sofrido com a redução da poupança pública e a destinação para o investimento em infraestrutura. Isso tem ficado a cargo de empresários e de investidores que acreditam no Brasil, acreditam nessa transformação, e isso está fazendo com que essa revolução faça a diferença no Brasil. Então, é nossa responsabilidade criar um ambiente ético, com redução de risco, para que o empresariado que está distribuído sobre os nossos negócios tenha um ambiente de conformidade para desempenhar, para ter o seu lucro, para criar os seus negócios, para prosperar, enquanto a gente lidera pessoas e empreendimentos numa visão de mais longo prazo e continua a abrir espaços para essa transformação no Brasil. Tem que acreditar, né? Senão vocês não levantam da cama, né? É um desafio enorme, né? Agora, para os nossos investidores, que eu também acho que é interessante, este ambiente atual, Juliana, sendo um ambiente de adaptação, não é? Que o mercado se está adaptando a uma demanda tão crescente, é um ambiente que nós qualificamos também como uma competição moderada, ou seja, não são aquelas competições que depredam valor, não é? Portanto, isso é bom do ponto de vista da rentabilidade. Nós conseguimos oportunidades de investimento que são adequadas do ponto de vista dessa relação risco-retorno, não é? Acho que é bem interessante o momento atual. Tem uma questão interessante que é qual é o papel da Itaúsa na governança das companhias. A gente fala muito sobre isso aqui e como que essa atuação colegiada e associativa contribui para a criação de valor. Miguel, se você puder explicar um pouco mais sobre isso. Tem dois casos, né? Pois é. A Motiva é uma companhia aberta e a EGEA é uma companhia ainda fechada. Exato. A nossa Itaúsa é um dos nossos acionistas de referência, não é? Do nosso bloco de controle, que se faz representar no nosso Conselho de Administração com 2 membros do Conselho, com 2 administradores, 2 pessoas de altíssima qualidade, como nós, enfim, temos sempre a oportunidade de mencionar, Roberto Setúbal
e Vicente Assis, que vai estar aqui hoje neste Panorama Itaúsa. São duas pessoas que transportam para a presença no Conselho da Motiva os valores. Hoje o Alfredo falava, governança é a base de tudo, não é, Alfredo? Enfim, de todos os valores em ação, não é? E nós vemos isso, precisamente no Conselho da Motiva, a forma não só de ética íntegra, de apoio àquilo que são os desafios da empresa, mas também de estímulo, de cobrança, de desafio, que eu comento isso sempre com o Roberto e com o Vicente, não é? Nós gostamos dessa balança, não é? Por um lado, por um lado o apoio, condições para que nós possamos trabalhar, confiança. Por outro lado, o estímulo, o desafio, a cobrança, que eu acho que ela faz parte. E mesmo esta questão da alocação de capital, que falávamos no ponto anterior, a Itaúsa tem um olhar muito apurado para este quesito da gestão, não é? Portanto, nós temos uma experiência, eu estou há 2 anos e meio na companhia, não é? E para mim tem sido um privilégio privar com os membros do Conselho que são indicados pela Itaúsa. Ju, eu acho que a entrada da Itaúsa veio junto como um símbolo para a grande virada da companhia, né? A Itaúsa entrou no corpo acionário da companhia às vésperas do Rio de Janeiro, que talvez seja o grande marco na nossa história, do ponto de vista de transformação, de desafio, de protagonismo efetivo. Acho que, do ponto de vista de contribuição adicional, esse olhar acurado sobre a experiência acumulada no Brasil, dos muitos Brasis, das mudanças políticas, das mudanças econômicas, a experiência das incorporações que puderam vir para a mesa nas discussões de governança sobre avança, retém, expande, aprofunda na discussão, veio aliado com o olhar atento às pessoas, o olhar atento aos processos de transparência e integridade, ou seja, que já eram fortes na companhia, que ficaram ainda mais robustecidos quando você lança esse olhar de longo prazo que a Itaúsa traz em todas as discussões. Alfredo, você fala muito sobre essa questão, né, de unir expertises, né, de compartilhar, né, os valores. Isso é uma marca, né? É o que a gente procura levar, né, principalmente para a Egea, que é uma companhia ainda fechada, em evolução na sua governança, né? Ela sempre foi uma empresa de poucos acionistas, né? E acho que a gente tem feito algumas provocações para ajudar a companhia, a administração, a ter esse olhar mais apurado dos riscos reputacionais, riscos climáticos, né? Melhorar essa governança como um todo. E eu acho que a companhia tem evoluído de uma maneira incrível. Se a gente olha esses quase 5 anos que a gente está lá, a evolução é incrível. A transformação foi enorme. Enorme. É claro que a companhia vai crescendo, vai precisando disso tudo também, né? De melhor governança, de melhores controles e tal. Mas o mais importante é que o Radamés, que lidera a companhia, tem respondido de uma maneira super eficaz para enfrentar esses desafios, assim como a CCR. Mas a CCR já é uma companhia mais madura, né, Miguel? Sim. Então já tem Primeira isso, companhia do novo mercado, Alfredo. Primeira companhia do novo mercado, exatamente. Portanto, tem um histórico de mercado de capitais muito amplo, não é? Então já tem uma governança mais estabelecida. E essa questão de infraestrutura, ela também está muito ligada. Eu conversei recentemente com o Alfredo sobre o cenário macroeconômico, né? Com essa taxa de juros aí de 15%, fica mais difícil investir, obviamente, né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre, vocês falaram aí de oportunidades, né? Do pipeline de investimentos, que é enorme e tal, mas a gente sabe que recurso é escasso e principalmente caro nesse momento. Então, acho importante explicar de onde virão os recursos para tantos investimentos, como é que fica a infraestrutura de capital das companhias. Não, né? É óbvio que o quadro atual, o quadro macroeconómico, com taxas a 15%, não é um quadro favorável para o desenvolvimento de infraestrutura de longo prazo, não é? De 20, 30 anos. A nossa perspectiva, a nossa convicção é que em devido tempo esse quadro vai ter uma normalização, não é? Portanto, o que nós fazemos hoje é ter toda a cautela na alocação de capital que fazemos, garantir que a rentabilidade dos projetos nos quais decidimos investir, ela
está de acordo, ela está consonante com o quadro macroeconómico atual, não é? Portanto, temos uma rentabilidade que está acima daquilo que é o custo do capital, naturalmente, e esperando, não é? Esperando, acho que esse vai ser, aliás, o mercado já começa a mostrar um pouco essa evolução, não é? Nós, desde o início do ano, temos um TSR de cerca de 50%, portanto, a valorização da ação, juntamente com a distribuição de dividendos, não é? Portanto, mostra que o mercado ele está num momento de reprecificação deste risco e, obviamente, a curva nós entendemos que ela terá, num dado momento, uma normalização, não é? Portanto, o que nós fazemos é muita seletividade, ou seja, os investimentos que escolhemos, nós agora até no nosso Capital Markets Day, qualificamos essa estratégia, não é? Nós queremos ativos premium em geografias estratégicas, no caso de rodovias, não é? O que é que são ativos premium? São ativos que em qualquer circunstância, como a Bandeirantes que o Alfredo estava mencionando, são ativos de extrema qualidade, não é? Ativos que compõem um portfólio que agora está mais demandado, está mais estressado com o serviço da dívida, mas que no momento em que o quadro macroeconómico estiver estabilizado, vai ter uma rentabilidade muito relevante. Tanto a Motiva quanto a EGE são empresas estruturalmente mais endividadas, mais Sem alavancadas, dúvida, né? Porque fazem sim. investimentos muito longos, né, sem dúvida. É isso mesmo. E por isso, Alfredo, nas nossas discussões de conselho e comitês, né, ponto importante aqui, na origem de um novo negócio, é fazer uma competição, participar desse engajamento de competição de uma forma eficiente do ponto de vista de capital. Então, quando a gente pega e verifica as últimas competições dos últimos 5 anos, trabalhando em monopólios, né, a gente compra a próxima casa, seja essa casa em 10 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, seja essa casa em 2 milhões de pessoas em Manaus, nós estamos comprando um monopólio. Então, a gente tem pago por outorga, em média, 1/3 dos concorrentes, em média, nos últimos 5 anos. Ou seja, ser assertivo no processo de competição, pagando mais barato, é uma maneira de criar um colchão estrutural inicial na hora que você começa um projeto de infraestrutura. Segundo ponto, os grandes projetos em saneamento, infraestrutura de maneira geral, eles têm, do ponto de vista tarifário, proteção natural contra a inflação. Então, o conjunto de adequação do processo tarifário garante uma correção inflacionária ao longo do tempo. Agora, mais do que isso, é garantir que toda a parte de crescimento ou de alocação de capital esteja estruturado em diversidade de fontes e de instrumentos. A EGE tem se financiado ao longo desse período de crescimento por meio principalmente de mercado de capitais, 80% em mercado de capital nacional e principalmente internacional. Acabamos de lançar agora, na última semana, o maior Blue Bond global, 750 milhões de dólares, em 10 anos. É um marco para a companhia, é a crença de que esse engajamento atrai investidores que querem não só retorno, mas querem legado, que querem apoiar essa transformação em novos negócios, parceiros de capital estratégicos, como o caso da Itaúsa, no Rio de Janeiro, que além de acionista é também um parceiro de capital, junto com o GIC. Então, enquanto a jornada de IPO não abre o momento adequado para a abertura de capitais, a companhia vem se financiando e mantendo a sua disciplina sobre quais são os compromissos, né? A trilha financeira, a responsabilidade financeira tem sido um marco na vida da companhia e a gente pretende deixar isso como uma trilha a ser seguida ainda. Muito bom. Esse papo é sempre animador, né? Porque a gente fala muito de esperança, de legado, né? De forma mais intensa, né? Acho que aqui a gente vê o Brasil que dá certo, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem uma tendência a olhar sempre o copo meio vazio, né? E é bacana ver o copo meio cheio, com investimentos, com os benefícios que um saneamento traz para a saúde, para a dignidade das pessoas, né? Então, acho que isso é o Brasil que dá certo, né? Que é onde a Itaúsa gosta de estar. Acho que também é bacana ver essas empresas líderes com todo seu posicionamento próprio país, né? Isso aí. Muito bom. Agradeço a participação, Obrigado, Miguel, Radamés. Sempre bom trazer vocês aqui para o Panorama. Obrigado.
O pessoal aí, então, com certeza aproveitou bastante, né? A gente vai depois mandar, se tiver mais pergunta para vocês, para o pessoal poder assistir aí nas redes sociais, sempre como o pessoal aqui sempre está atualizando. E a gente agora vai para o nosso próximo assunto, que é gestão associativa, que é mais um atributo importante da Itaúsa.